Vamos lá, galera, vamos tentar resolver aqui esses exercícios, todos com a derivação implícita. Eu sei que algumas questões dá para resolver de outra forma, sem ser com a derivação implícita, mas eu sugiro que você tente, porque esse é o objetivo que a gente vai treinar aqui. Eu vou passar para a resolução agora, eu sugiro que você pare o vídeo e tente resolver todas, estão em uma espécie de ordem de dificuldade. Vou deixar aqui a resposta, beleza? E vamos lá, para a nossa primeira questão. Primeira questão. A gente tem aqui uma equação, o que eu vou fazer? Eu vou derivar de um lado em relação a x, derivar esse lado aqui em relação a x, de novo, problema com linhas retas, derivar em relação a x, e vou derivar o outro lado em relação a x também. O que eu vou ter aqui? Eu espero que a essa altura você já consiga resolver essas derivações imediatas de cabeça. Derivada de 7 em relação a x é igual a 0. Derivada de x em relação a x é igual a 1. Derivada de y em relação a x, não sei. Então vou deixar aqui denotado. Derivada de y em relação a x é igual a derivada de x ao quadrado em relação a x, que é 2x, né? Cai o expoente. E aí o que eu estava perguntando? Quanto é que vale o y'? Então o que eu vou fazer? Vou isolar isso aqui. Isso que está bem aqui é a mesma coisa que o y', né? Espero que você saiba disso a essa altura também. E aí vamos lá, y' é igual a 2x menos 1, beleza? E aí a gente conseguiu aqui achar o y'. Eu sei que dá para fazer de outro jeito, nos próximos exercícios a gente vai ver uns que a gente não consegue quebrar. Exemplo, esse aqui. O que eu vou fazer aqui? Mesmo princípio, galera. Vou derivar de um lado em relação a x e vou derivar do outro em relação a x. O que vai acontecer? Bem, desse lado daqui eu vou ter a derivada de 2 vezes x ao cubo. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 2 vezes. Agora a derivada de x ao cubo é 3 vezes x a 3 menos 1. Que é a mesma coisa que 3 vezes x ao quadrado. Mas, e agora que vem a jogada. Eu vou deixar aqui até anotado para depois fazer com calma. Derivada de y ao quadrado em relação a x. Agora eu vou ter que achar essa derivada. Que é igual a derivada de 2 em relação a x. Que vale, quanto é a derivada constante? 0. Beleza? E agora vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. Esse aqui é a pegada. Vou reescrever aqui embaixo. Vai ficar 6 vezes x ao quadrado, né? 2 vezes 3. Mais, agora eu vou tentar resolver isso aqui, é igual a 0. Eu vou anotar a resposta e depois tentar explicar. Derivada de y ao quadrado, 2y. Vezes derivada de y, não sei. Então fica aqui anotado. Mas por que eu multipliquei por isso? Tipo, que a derivada de y ao quadrado é 2y, a gente consegue enxergar. Mas que a derivada de d... Por que eu botei essa multiplicação por dy dx? Isso aqui é uma regra da cadeia, beleza, galera? Eu tenho que derivar o que está fora, depois multiplicar pela derivada do que está dentro. Porque eu não estou derivando isso aqui em relação a y. Se eu estivesse derivando y ao quadrado em relação a y, aí eu posso dizer que a resposta ficaria 2y, somente. Mas, como eu estou derivando em relação a y ao quadrado, eu tenho que multiplicar por essa parcela. Por quê? Porque eu não sei se y é o cosseno de x. Eu não sei se o y é x ao quadrado. Eu não sei o que é este y. Então, eu preciso entender que ele é uma variável que depende de outra. E por causa disso, eu tenho que derivar multiplicando. Por quê? Porque aqui y ao quadrado, nesse caso aqui, seria a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x, por exemplo, tomando esse caso. E aí, quando eu fosse derivar y ao quadrado, se eu colocasse apenas 2y como resposta, e eu disse que y é igual ao cosseno de x, eu teria como resposta aqui 2 cosseno de x. Certo? Né? Aqui botando em função de x. Mas, vamos pensar aqui se eu derivar isso aqui, ou seja, se eu derivar isso aqui, que são os dois, são a mesma coisa. Quanto é a derivada de cosseno ao quadrado de x? É a mesma coisa aqui, 2 cosseno de x. Só isso? Não. Vezes menos seno de x. Por que isso? Porque eu multipliquei por essa segunda parcela, e essa é a jogada da derivada implícita, porque aqui nós temos uma função de função. A gente tem a função quadrática, mas a gente tem a função cosseno também. E eu preciso derivar as duas, então eu multiplico para fazer essa derivada. O mesmo motivo pelo qual eu multiplico pela derivada do que tem dentro. Tá ok? Talvez possa ter ficado um pouco mais confuso,
mas nos próximos exercícios que a gente vai fazer já aqui embaixo, deu uma melhorada. Então, beleza. Multipliquei isso aqui, o que vai acontecer? Agora é só isolar o dy dx, não é isso que eu quero achar? A derivada de y. Então, vamos lá, vai ficar dy dx é igual a... Vou jogar esse 6x ao quadrado para o outro lado, ou seja, subtrair os dois lados por 6x ao quadrado. Vai ficar menos 6x ao quadrado. Dividir por 2y. Beleza? Vamos para o próximo lá. O que eu vou fazer aqui? Mesma jogada. Vou derivar o que tem fora, tudo isso aqui, e depois vou derivar o que tem do outro lado. Tararara. Quanto é a derivada de seno de y? A derivada de seno de y é cosseno de y. Mas isso se eu estivesse derivando em relação a y. Como eu estou derivando em relação a x, eu tenho que multiplicar depois por o dy dx pela nossa regra da cadeia que a gente já viu lá em cima. Eu não posso simplesmente derivar o que tem fora. Eu tenho que derivar o que tem fora e multiplicar pela derivada do que tem dentro. Beleza? Mas, quanto é a derivada de 7x ao quadrado? 14x. Que é igual a... Quanto é a derivada desse horror? Bem, isso aqui, ó, eu posso reescrever como 9 vezes x elevado a 1/3. Beleza? Porque raiz cúbica é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Então vai ficar 9 vezes, a derivada vai ser 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Né? Que isso aqui a gente sabe que dá menos 2/3. Tranquilo? Aí você pode cortar o 3 com 3 aqui, enfim. Ah não, ainda tem que isolar. Vamos agora isolar o que a gente vai isolar? O nosso dy dx, que é o que a gente quer. Como é que a gente vai fazer isso? Vou subtrair tudo do outro lado, então vai ficar dy dx é igual a 9 dividido por 3, 3 vezes x elevado a menos 2/3 menos cosseno de y menos 14x. Né? Subtrair isso para cá, isso pra... Opa, desculpa, tá errado isso aqui. Vou subtrair o 14x lá, vai ficar menos 14x. E aqui ficou vezes cosseno de y. Tá multiplicando, né? Desculpa. E agora eu vou passar isso aqui para o outro lado dividindo. Cosseno de y. Beleza? Esse aqui é a mesma coisa aqui. Ficou esse pontinho aqui, mas tudo bem. É a mesma coisa que o meu y'. Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos aqui para a quarta questão. Nessa questão aqui você ainda pode tentar isolar o y, mas mais uma vez a gente vai fazer sem isso. E aí qual é o nosso primeiro procedimento? O primeiro procedimento é a gente derivar de um lado, derivar de um lado aqui, em relação a x, tudo que está aqui desse lado da equação, e derivar o outro lado também, tudo em relação a x. E aí como é que vai ficar? Vou fazer isso aqui bem devagar. Primeira coisa que a gente vai derivar é esta parcela aqui. O que a gente tem que atentar? É que aqui a gente tem uma multiplicação. Então a gente tem uma regra do produto. Como é a nossa regra do produto, eu espero que você lembre. Se eu tenho aqui duas funções multiplicando e eu derivo, eu vou ter a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Certo? Essa é a nossa regra do produto. Vamos aplicar agora essa ideia bem aqui. Ao invés de A e B, o que eu tenho é x e y. Então vai ficar derivada de x em relação a x, isso aqui é o A', vezes o y, conserva a segunda. Mais a derivada de y em relação a x, vezes o x, conserva a primeira. Aqui o A, ó, mantido, e aqui o A derivado. Tudo bem? Agora eu vou derivar esse 3 sobre x. Para isso eu vou tirar aqui do lado, para a gente reescrever, 3 dividido por x. Eu espero que você consiga enxergar que é a mesma coisa de 3 vezes x elevado a menos 1. E aí como é que eu derivo isso aqui? Vou derivar isso aqui. Como é que eu faço? Eu jogo o 3 para fora, então vai ficar 3 vezes, desço o expoente, vezes x elevado a menos 1, menos 1. Que isso aqui eu sei que é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então fica 3 vezes menos 1 vezes x elevado a menos 2. Então aqui vai ficar mais 3 vezes menos 1 vezes x elevado a menos 2. Beleza? É igual, vamos derivar agora o outro lado. Essa é uma derivada que geralmente o pessoal se confunde,
Por isso eu vou fazê-la aqui, mas a essa altura eu espero que você já consiga derivar talvez até de cabeça. 9 vezes 3 elevado a x é derivado? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é jogar essa constante para fora. Mas quanto é a derivada de 3 elevado a x? 3 elevado a x, a gente vai ter que lembrar daquela regra de a elevado a x, cuja derivada é igual a elevado a x vezes o log natural de a. Essa aqui é uma derivada imediata, beleza, galera? Tem que saber de cabeça, infelizmente. Se você quiser um macete para lembrar, você lembra do e elevado a x, que a gente sabe que dá e elevado a x. Mas onde é que está isso aqui? É porque aqui é o log natural. Quanto é que está valendo o meu a? É. Então ele vai ficar bem aqui. Como o log natural de e é igual a 1, a gente lembra que é só e elevado a x. Beleza? Mesma coisa aqui com 3 elevado a x, que vai ser 3 elevado a x vezes o log natural de 3. A derivada, né? Então, quanto vai ficar a derivada de 9 vezes 3 elevado a x? Vai ficar 9 vezes 3 elevado a x, log natural de 3. E aí eu vou reescrever isso bem aqui do lado. 3 elevado a x, 9 vezes 3 elevado a x, log natural de 3. E agora ficou tranquilo, tudo que eu tenho que fazer é isolar aqui o meu dy dx, que é o que eu estou procurando. Eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. dy dx, eu espero que você saiba também, essa altura, é a mesma coisa que o y' no nosso caso. Então eu vou reescrever esse dy dx como y'. Vamos lá. Vai ficar derivada de x em relação a x. X. Derivada de y, conservo o y aqui, né? Mais derivada de y em relação a x, é a mesma coisa que y'. Vezes o x. Mais, vou multiplicar aqui o menos 1 vezes o 3, vai ficar menos 3 vezes x elevado a menos 2, que é igual a 9 vezes 3 elevado a x, vezes log natural de 3. Agora eu vou isolar esse y' aqui. Vai ficar x, vai ficar y' vezes o x. Só reescrevi isso aqui invertendo, tá? É igual a 9 vezes 3 elevado a x, vezes o log natural de 3. Menos xy, beleza? Porque eu vou subtrair os dois lados por xy, mais 3 vezes x elevado a menos 2. Esse termo aqui agora passando para o outro lado lá, somando os dois lados com mais 3 elevado a x vezes x dividido elevado a menos 2. E, por fim, agora eu vou fazer o quê? Vou tirar esse x aqui desse lado. Tirar ele daqui e passar ele dividindo. E aqui a gente tem o nosso resultado. Beleza? Um pouquinho complexo. Lembrar aqui que a ideia diferente que tem um pouquinho é a gente fazer essa regra do produto na derivação implícita e eu substituir o dy dx por y'. Vamos lá para a próxima. Aqui uma outra que a gente vai fazer também, utilizar o mesmo mecanismo, que é deriva de um lado. Agora vamos lá treinar, isso, conseguir fazer uma reta, deriva do outro. O maior desafio daqui não é nem fazer essas equações, é só conseguir desenhar retas. O que eu vou fazer? Vou tirar esses... Olha só, tudo isso que está aqui dentro está sendo derivado, né? Então vamos fazer por parte. A primeira coisa que eu vou derivar é só esta parcelazinha. Como é que eu vou fazer isso, galera? Eu vou jogar o 7 para fora, tranquilão, porque o 7 é uma constante. Então vai ficar 7 vezes. Abre a... Ó, o que eu estou derivando agora é só isso aqui. Abre o colchete. E bem aqui a gente tem uma regra do produto, x vezes y ao quadrado. Então vou fazer bem devagar para dar para entender. Então vamos lá. Derivar, a gente já viu no exercício anterior, né? Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo conservado. Ou seja, só repetir aqui o y ao quadrado. Mas, agora eu vou derivar o segundo. Derivada de y ao quadrado em relação a x vezes conserva o primeiro, que é o x. Tudo isso que eu escrevi de amarelo, galera, é apenas derivada dessa primeira parcela. Vamos agora para o resto. Derivada de menos 3y vai ficar menos derivada de 3y dx. Opa. Tá ok? Vai botar entre parênteses aqui se preferir. E a derivada de 7x eu já vou fazer direto, que eu sei que é 7. Agora vamos tentar resolver essas coisas aqui. Vai ficar 7 vezes derivada de x em relação a x, 1, y ao quadrado, mantém. Mas, quanto vai ser a derivada de y ao quadrado? Mais uma vez, vamos lembrar aí, galera, da nossa regra da cadeia. Eu não sei se y é cosseno de x, eu não sei se y é seno, tangente. O que eu sei é que eu estou derivando y ao quadrado e não apenas y. Então, se, por exemplo, eu tivesse aqui y igual a cosseno de x, eu teria que
y seria igual ao cosseno ao quadrado de x. E quando eu fosse derivar isso aqui, ou seja, quando eu fosse derivar y ao quadrado em relação a x, a derivada disso é 2 cosseno de x vezes menos, vai ficar apertado aqui, eu vou escrever um pouco mais para trás. Isso aqui é 2 cosseno de x vezes menos seno de x. Ora, por que esse segundo menos... O 2 cosseno tudo bem, foi o 2 que caiu aqui, mas por que o seno? Porque a gente tem que derivar a função que está dentro. A gente está considerando isso aqui duas funções, uma função de função. Por causa disso a gente aplica a regra da cadeia. É a mesma ideia que a gente vai fazer aqui. Eu vou derivar o y ao quadrado, que vai ficar então, vou botar aqui de verde, derivada de y ao quadrado é 2y, vezes a derivada de y em relação a x. Por que esse segundo termo aqui? Pelo mesmo motivo desse menos seno de x. É a regra da cadeia. Se tiver dúvida, volta lá no vídeo de regra da cadeia. Vezes o x, né, que estava aqui já. Tá. Tudo isso menos 3y. Quanto é a derivada de 3y? O 3 pode sair da derivada. Vai ficar 3 dy dx, que é igual a 7. Vou substituir o dy dx por y', beleza? E agora vamos tentar resolver aqui. Então isso aqui vai ficar, vamos tentar dar uma guaribada aqui, vai ficar 7y ao quadrado, vou multiplicar, aplicar a propriedade distributiva, mais 14y, y' vezes x, só substituir aqui o dyx, dy dx por y', menos 3y', que é igual a 7. Agora o que eu vou fazer? Vou botar y, olha, repare que a gente ficou com dois termos com y', como é que eu vou isolar isso? Fácil, vou colocar os dois em evidência. Vou passar então para o lado de lá, vai ficar 7 menos 7y ao quadrado, beleza? Só passei esse termo para lá. E desse lado aqui vai ficar 14y vezes x menos 3 vezes y'. Deu para entender o que eu fiz aqui, galera? O que eu fiz foi vezes y'. O que eu fiz aqui foi simplesmente isolar, botar o y' em evidência. Se a gente multiplicar o y' bem aqui, aplicando a propriedade distributiva, a gente vai ver que a gente volta para esses dois termos aqui de cima. Tranquilão? E por fim, para terminar, o que eu vou fazer? Vou dividir os dois lados por essa parcela. Então vai ficar... Vou até fazer aqui logo direto, para a gente não perder mais um tempo aí eu escrevendo tudo. Vai ficar 14y, x, menos 3 aqui embaixo. E aí eu vou tirar isso daqui. Beleza? Valeu, galera. Vamos lá para a próxima. O que eu vou fazer mais uma vez? Derivar desse lado. Também aqui essa é outra questão que você não vai conseguir isolar o y e o x. E isolar desse lado. E derivar desse lado. Vamos lá. O que vai acontecer? Vamos fazer por parte, isso aqui também é um pouquinho complicado. Derivada de menos y ao quadrado. Vou jogar esse menos 1, que está multiplicando aqui na frente, né, para fora. Então já vou jogar ele bem aqui. Menos 1 vezes derivada, vou deixar aqui anotado para a gente fazer daqui a pouco. Apesar de que essa é uma que a gente já fez bastante, né? Mas, agora essa aqui vai ser a difícil. Derivada de x, cosseno de y, dividido por dx. Quer dizer, derivado em função de x. Ou seja, quebrei aqui em duas derivadas e já joguei o menos 1 para fora. Posso jogar esse x para fora? Não, porque ele é uma função, né? Ele não é uma constante. Então isso aqui vai ficar... desculpa, ele é uma variável. Ele não é uma constante, então não posso jogar ele para fora. Derivada de x mais 1. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. O que eu vou fazer? Vamos lá derivar isso aqui. Vai ficar menos 1 vezes... Derivada de y ao quadrado, 2y. Vezes a derivada de y em relação a x. De novo, por que eu coloquei isso aqui? Porque essa função, ela desculpa, o y, que eu não sei se é uma função, ele é em relação a x. E aí eu preciso fazer essa regra da cadeia multiplicando depois pela derivada dele em relação a x. Mas, como é que eu vou derivar isso, galera? Aqui a gente vai ter que aplicar uma regra do produto, porque a gente tem esses dois aqui, se multiplicando, x vezes cosseno de y. Então vai ficar a derivada de x, 1, vezes cosseno de y. Ou seja, derivei o primeiro, mais, agora, tudo isso aqui eu vou deixar um colchete para a gente entender que isso é só essa parada aqui. A derivada de y, de cosseno de y, ou seja, do segundo termo, vai ficar
derivada do cosseno é seno menos seno de y vezes, vou multiplicar pelo que tem dentro, dy dx. Isso tudo que está escrito aqui, vou fazer só uma pausa para explicar isso. Isso tudo aqui é apenas a derivada de cosseno de y, tá beleza? Vou multiplicar por x. Por que eu multipliquei por esse x? Porque aqui é uma regra do produto. Então, deriva o primeiro, multiplica o segundo. Mais, deriva o segundo, que é tudo isso aqui, vezes multiplica o primeiro. Isso aqui é igual a 1 mais 0, que é a mesma coisa que 1. Olha lá, ops, não tem mais pasta. Então, vamos tentar isolar agora o dy dx. Esse colchete aqui, eu só deixei ele para explicar melhor o que eu estava fazendo, mas se você for reparar mesmo, ele é inútil. Por quê? Porque aqui é uma soma, não tem multiplicando nada. Então, vamos tirar ele daqui. E agora vamos tentar isolar o dy dx, que é o que está bem aqui e o que está bem aqui. Então, vai ficar... Vou passar esse termo para o lado de lá, vai ficar aqui menos 2y vezes y', reescrevi isso como y', mais... menos, desculpa, porque tem esse menos aqui, menos seno de y, vezes o y', vezes o x é igual a 1, e esse menos esse termo, 1 menos cosseno de y. E agora o que eu vou fazer? Vou escrever aqui de azul, sei que vai ficar um pouquinho apertado, galera, mas eu espero que vocês entendam. Y' então vou colocar esse y' em evidência, tá? Isso aqui é uma multiplicação, vai ficar menos 2y, menos seno de y, x, tudo isso multiplicado por y'. Se você aplicar a propriedade distributiva e multiplicar aqui e aqui, você vai ver que a gente volta para isso que eu escrevi aqui em cima. É igual a 1 menos cosseno de y. Para terminar, o que eu vou fazer? Vou dividir os dois lados por esse mondrongo que tem aqui. Então vai ficar y... Cacete. Desculpa, galera, cometi um pequeno erro. Aqui é y', que eu coloquei em evidência o y' aqui. Então vai ficar 1 menos cosseno de y dividido por menos 2y menos seno de y. Tudo isso não, só esse seno de y multiplicado por x. Beleza, galera? Sei que essas questões no final foram um pouco trabalhosas, mas elas são simples no sentido de que o princípio da derivação implícita aqui são derivações implícitas fáceis. Quer dizer, eu acho relativamente fácil. Enfim, de qualquer forma, se tem alguma dúvida, deixa aí seu comentário aí embaixo. Nos próximos vídeos a gente vai tentar fazer ainda mais difíceis. Obrigado, hein?